O nosso tema de hoje é o poder das trevas. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós já recebemos o esclarecimento por parte dos espíritos superiores de que nós vivemos num mundo onde há um predomínio da maldade sobre a bondade. O mal predomina sobre o bem no nosso planeta. E aí, naturalmente, pensamos assim que é uma questão evolutiva, que gradativamente a humanidade vai se melhorando e, naturalmente, vai conquistar a sua posição de igualdade da bondade e da maldade até haver a superação do mal pelo bem. O que não é explicado ali é que existem alguns obstáculos grandiosos a serem transpostos para que este processo evolutivo se concretize. Um desses obstáculos é a maldade organizada. O que significa isso? Inteligências poderosas, tanto no mundo espiritual como no mundo físico, mas que estão voltadas para a busca e a manutenção do poder, o controle sobre as outras pessoas, a satisfação dos seus interesses egoísticos e, para isso, usam justamente desta inteligência superior, criando organizações para controlar e dominar o mundo. É um processo bem antigo, porque há muitos e muitos anos, há muitos milênios, quando o nosso planeta ainda era um planeta primitivo, com seres humanos recém-saídos do seu estágio de animalidade, o nosso planeta recebeu uma gama de espíritos vindos de um outro planeta, de uma outra situação, onde este outro planeta estava passando por um processo de elevação do seu padrão vibratório. Estava justamente deixando de ser um planeta de provas e expiações para se tornar um planeta regenerador. Com isso, muitos e muitos espíritos foram banidos daquele planeta e recambiados para o nosso, porque não estavam acompanhando a evolução que estava se concretizando naquele planeta. Entre esses espíritos, muitos se revoltaram com esse degredo, não aceitaram essa deportação e inteligências poderosas que eram, resolveram estabelecer no nosso planeta o seu império, o seu domínio, usando todo o seu potencial intelectual para dominar os seres primitivos que aqui viviam e ainda vivem, e assim concretizar o seu plano de domínio. Não conseguiram dominar aquele outro planeta, queriam e querem dominar o nosso planeta. Então, são espíritos inteligentes, com capacidade de organização, um poder mental já muito desenvolvido e, com isso, conseguem interferir e prejudicar a marcha do progresso na nossa humanidade. Para isso, eles se utilizam de todos os recursos. Eles excitam e promovem todas as paixões inferiores de que a humanidade ainda é portadora. Eles incitam, eles fazem com que as pessoas busquem mais e mais tudo aquilo que ainda lhes é motivo de atraso, seja os prazeres sensuais, os prazeres da vida física, os prazeres materiais, trazendo assim aquela sensação de necessidade, de que isso é a porta da felicidade, e também
excitando a busca desenfreada pelo poder, a vaidade, o orgulho, enfim, todos os defeitos que nós trazemos são excitados por esses espíritos que conhecem todos esses defeitos muito bem. E quando nós enveredamos pelo caminho do crime, do erro, na busca da conquista desses prazeres e sentimentos inferiores, aí eles se utilizam justamente do sentimento de culpa para julgar, condenar, escravizar, manipular aqueles que estão nesse quadro de culpa. Tudo isso acontece com a permissão superior, porque, segundo os amigos espirituais, isto faz parte do nosso processo evolutivo e daqueles que assim estão tentando dominar a humanidade também. Estamos todos inseridos nesse processo de evolução, uns às vezes se mantendo na condição de vítima, outros na condição de agressores e manipuladores, e às vezes estamos inseridos nos dois lados. Para termos uma noção desta obstrução ao progresso da humanidade que é feita por estas organizações da maldade, nós vemos no caso das revelações do mundo ocidental, começando pela revelação de Moisés. Veio os 10 mandamentos, veio uma série de orientações através do líder do povo hebreu e que depois, com o passar dos anos, foi se transformando em formalidades. Ou seja, as regras mais simples de serem cumpridas, como lavar as mãos antes de comer, não fazer isto ou aquilo, acabaram por se tornar, para a sociedade da época, mais importantes do que amarás ao Senhor teu Deus e ao próximo como a ti mesmo. Então a essência da revelação vinda através de Moisés foi sendo deixada de lado. Aí tivemos Jesus trazendo a mensagem de ordem superior e o exemplo do amai-vos uns aos outros, gerando assim um impacto por toda a humanidade, porque aí aqueles que vieram na condição de discípulos do Cristo foram espalhando a boa nova, espalhando os ensinamentos de Jesus, causando assim um impacto em boa parte da humanidade. E aí as forças trevosas novamente agiram, deturpando, englobando os ensinamentos de Jesus, misturando-os com o poder político e enclausurando esta nova e sublime revelação dentro das trevas da Idade Média, que duraram muito tempo. Mas esse período também foi superado, ou seja, também conseguimos enxergar o progresso gradativo da humanidade. E aí, no século XIX, tivemos inúmeros fenômenos comprovando a existência, a sobrevivência do espírito e a possibilidade da manifestação do espírito perante o mundo físico. A partir daí, tão numerosas foram as provas comprovando a existência do espírito, não só num meio particular, mas num campo mais aberto, impactando a ciência da época, que aí pensamos, finalmente, a humanidade está se dando conta de que é composta por espíritos imortais, enxergando nas manifestações ensinamentos de ordem sublime, nos mostrando quem somos, para onde iremos, de onde viemos, comprovando também, através de experimentos, cientificamente, a existência da lei da reencarnação.
Mas aí o movimento das trevas foi também tão grande, tão organizado, que hoje a ciência oficial dificilmente reconhece a existência do espírito. Ciências que deveriam tratar do nosso eu, do nosso íntimo, do nosso equilíbrio espiritual, do nosso equilíbrio emocional, ignoram e desprezam a realidade de que somos espíritos imortais, que já tivemos outras existências e teremos outras mais. Então as trevas têm feito um trabalho poderoso para impedir a divulgação e a aceitação das ideias espíritas, sejam elas de dentro do espiritismo cristão ou de outras vertentes que praticam o intercâmbio com a espiritualidade. Vemos assim que, de fato, eles conseguem atrapalhar bastante a marcha do progresso, mas continuamos progredindo, porque conseguimos passar por estes obstáculos gradativamente, conquistando para nós estes conhecimentos necessários à nossa evolução. Agora, muitos não imaginam a extensão do poder que estes espíritos têm ainda nos dias de hoje. Para dar alguns exemplos, vamos citar que eles, dentro das suas organizações, são capazes de programar e levar a efeito reencarnações dos seus líderes, e é assim que muitos que militam espiritualmente nas organizações da maldade acabam voltando à vida física e desempenhando o papel de líderes da maldade, espalhando notícias falsas, dirigindo povos para objetivos os mais espúrios, causando assim danos a tantos quantos se tornam seus seguidores. Eles conseguem também dominar inúmeras pessoas, encarnadas e desencarnadas, através da hipnose. Fazem e muitas vezes controlam totalmente alguns líderes políticos, conseguem assim causar guerras, distúrbios dos mais variados, atuam na mídia, contribuindo assim para a divulgação de ideias perturbadoras e prejudiciais ao equilíbrio da sociedade. Conseguem também estimular crenças falsas. E aí, ao longo da história, vemos que entre estas mentiras, nós vamos encontrar a mentira da supremacia racial, a mentira de que fomos criados para uma única existência, e a partir daí alimenta-se a ideia de que só vale a pena viver se tivermos o prazer, se tivermos os nossos desejos satisfeitos. Há, assim, um culto ao egoísmo, à vaidade, ao orgulho. E tudo isso leva a pessoa a naufragar em novos erros, conquistando assim novas culpas para serem trabalhadas após a sua desencarnação. Uma ideia que na nossa sociedade está em vigor agora, nesse sentido falso, é a de que a legalização do aborto é algo moderno, é algo benéfico, porque permite à mulher interromper legalmente uma gravidez, porque isso, teoricamente, é uma opção sua de ter ou não aquele filho. De fato, é uma opção. Ninguém é obrigado a deixar vir, através de si, um ser reencarnando.
Não somos obrigados a isso. Mas a partir do momento em que ocorre uma gestação, já temos uma vida. E provocar o aborto sem que haja uma justificativa para isso, acaba se tornando um crime porque estamos alijando um espírito do seu corpo físico, estamos matando uma nova vida física, um ser que viria por nosso intermédio, mas deixa de vir porque fizemos a tal da opção. Aparentemente, na legalidade, aparentemente com a consciência tranquila, no fundo, o ser que assim age, cometendo deliberadamente o aborto, sem uma justificativa válida, ele acaba sofrendo da sua consciência culpada, porque nós somos espíritos, nós temos no nosso íntimo esta consciência. E mesmo que amparados pela lei humana, fazendo isso nós ferimos a nossa própria consciência, nos tornamos culpados perante a lei de Deus e perante a nós mesmos. Trazemos assim consequências para nós. E isto sem falar nas consequências deste ato para o corpo físico que a mulher está envergando e para o seu corpo espiritual. Consequência essa que muitas vezes vai se refletir após a sua desencarnação e numa encarnação futura. É assim, por exemplo, que muitas pessoas, muitas mulheres que hoje estão reencarnadas com problemas inexplicáveis no seu aparelho genésico, trazem esses problemas como decorrência de anomalias, de doenças do seu corpo espiritual, de lesões do seu corpo espiritual, as quais causou em encarnação anterior. Vem hoje trazendo esta consequência dolorosa e a oportunidade de, tendo uma vida equilibrada no amor ao próximo como a si mesmo, conseguir reabilitar o seu próprio corpo espiritual e a sua própria consciência. Mas diante de todas essas ações da maldade organizada, Deus não está vendo isso? Os bons espíritos não fazem nada? Os bons espíritos fazem muito. Porque se não fizessem, estaríamos numa situação muito pior do que estamos passando hoje. Lembramos que quando falamos das trevas, desses espíritos inteligentes e atrasados moralmente, que organizam planos para o mal, para atravancar o progresso, podemos estar falando de nós mesmos ontem. Nós talvez já estivemos vinculados a essa maldade organizada, a esses grupos que tentam dominar o mundo, dominando o ser humano, dominando a humanidade. Talvez já tenhamos sido manipuladores ao mesmo tempo que manipulados por essas inteligências perversas. Então, não adianta nós acharmos que eles precisam simplesmente serem expulsos para que tenhamos paz, porque muitas vezes o caminho para eles é ainda reencarnar e serem acolhidos, porque cedo ou tarde, cada um desses espíritos envolvidos nos planos de maldade e de obstrução do progresso também se conscientizam da sua própria necessidade de paz interior e de felicidade. Nós já nos conscientizamos dessa nossa necessidade? Porque a partir do momento em que nós fazemos esta reflexão, enxergando
a realidade do progresso, inclusive o nosso progresso, enxergando também as nossas ligações com este passado delituoso, vamos também enxergar que pode muito bem estar presente ainda hoje a influência das trevas sobre nós. São como que antigos comparsas querendo nos conduzir novamente para o caminho do crime. Mas, mais do que isso, analisando a nós mesmos, vamos encontrar a pressão das nossas próprias trevas interiores, daquilo que ainda trazemos como sentimentos inferiores, desejos inferiores, que precisam ser enxergados para que possam ser igualmente trabalhados. Assim é que, conhecendo as trevas, conseguiremos lançar luz para iluminar a nós mesmos, iluminando com o caminho do bem, o caminho do amor, iluminando com esta luz superior que emana de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Aprendamos a alimentar esta luz, porque nós a possuímos. Ela pode estar meio apagadinha, ela pode estar meio tímida, mas nós a possuímos. Basta alimentar o amor que possuímos e estarmos vigilantes perante as trevas que vêm de fora para dentro e as trevas que querem se expandir de dentro para fora. E que Jesus, que Deus nosso Pai e que os amigos da espiritualidade nos auxiliem nesse processo. Que assim seja.